Fala pessoal, e depois de muito tempo a gente volta com o Tecno King. Eu até resolvi transformar isso aqui no episódio 1 de novo. A gente está relançando o podcast. Nosso objetivo é sempre falar um pouquinho sobre tecnologia, como é que isso impacta o dia a dia, tentar simplificar um pouquinho do que a gente vê acontecendo aí nesse mundo de tecnologia que está muito maluco. E para me ajudar nessa discussão, como sempre, estou aqui com o Marcelo de Castro, da Eureka. Fala Marcelo, tudo bem, cara? E aí, pessoal, durante um longo processo de dormência, voltamos com o Tecno King e a ideia é que, como o Gustavo falou, cara, assim, tá complexo de acompanhar o mundo, assim, você pisca o olho, tem um meme, né, que mostra o cara piscando o olho e o professor encheu a lousa de matéria, então, ultimamente tá assim a coisa, então a gente vai tentar desenrolar os principais assuntos que a gente acha interessante também, porque falar o que todo mundo fala, né, Gustavo? Chegar só para repetir o que todo mundo fala também seria perder o tempo de vocês, né? Mas a gente vai tentar desenrolar os principais assuntos que a gente vê no mercado que tem relevância para trazer para vocês aqui. É isso aí, até porque a ideia não é ficar só fazendo e falando de notícia, é destrinchar isso de forma mais simples para que a gente possa aplicar e entender qual é a relevância disso no dia a dia. Mas vamos lá, o assunto de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma provocação que é o seguinte: todo mundo tem falado de inteligência artificial, isso muito por conta do ChatGPT, que começou lá em novembro, 30 de novembro de 2022, mas a gente esquece que tem problemas que podem ser resolvidos com outras técnicas de inteligência artificial, que não seja só inteligência artificial generativa, né, Marcelo? Então acho que parte da nossa discussão vai ser trazer aqui para vocês 7 técnicas e debater sobre elas que podem ser usadas para gerar resultado no teu negócio, na tua vida, enfim, no teu dia a dia profissional, que não dependem de uma inteligência artificial tão poderosa quanto o GPT-4, o Gemini do Google e seus afins. Até porque gastar dinheiro treinando e pagando as chamadas de API dessas ferramentas nem sempre dá ROI. E o negócio de tecnologia é que as coisas precisam se pagar, a gente precisa ganhar dinheiro com essas coisas no fim do dia. Então, para a gente começar a debater aqui, Marcelo, eu acho que dessas 7 técnicas, eu gosto de começar pela mais simples de todas, que é a regressão linear. E aí, vamos tentar explicar aqui o que é uma regressão linear. Regressão linear é um modelo matemático e estatístico que nos ajuda a prever resultados futuros. Então, se eu tenho dados que são que variam de uma forma linear, a ideia é que eu consiga fazer uma previsão matemática com relação a isso, tá certo? E aí acho que tem alguns impactos interessantes. A gente vai falar aqui de impactos para a indústria, bens de consumo, serviços, mas a regressão linear acho que é uma das mais simples, né, Marcelo? E acho que já traz uns resultados bem bacanas, dependendo do teu problema de negócio. Parte daquela regra, gente. A gente já falou em outros programas, nós até em outro programa que a gente fazia. Então, como esse aqui é o número 1, a gente vai falar de novo. Cara, em 99,9% das vezes, não treine isso IA. Primeiro que isso não é para qualquer um. Você tem que saber o que você está fazendo. Por quê? Porque é muito difícil, eu não vou conseguir. Não, consegue sim. O problema é que custa muito caro. É muito investimento de tempo e muito dinheiro. E assim, você vai treinar uma IA, você vai mover mundos e fundos e vai chegar num resultado, às vezes, vamos dizer, medíocre. Porque a IA precisa de muita coisa para ela chegar num ponto dessas que você vê por aí. Então, assim, a galera que fala assim, não, baixa o modelo, pega essa parte, pega aqui, vai lá ali no... Como é que é o nome daquele site? Vai lá no Hugging Faces, baixa um dataset, vamos treinar IA. Cara, esquece. Você não vai ter os resultados do... E falando assim, o que a gente vai falar aqui, para você que que estudou exatas ou lembra muito de alguma coisa do ensino médio, dependendo da escola onde você estudou, a gente vai falar de muita coisa aqui que são ferramentas já, né, batidas para quem conhece. Mas quando a gente fala de regressão linear, quem conhece um pouco de estatística sabe o poder da ferramenta, né? Tudo que você pode gerar, o que você pode fazer com ela? O que o Gustavo falou, previsibilidade. Desde que você me ajuda aqui, ele trabalha com correlação entre duas, né? Você tem sempre variáveis, então o gráfico dela, inclusive, é bem simples de ver, né? Você vê naquele eixo X e Y, você vê a distribuição das informações ali, e você consegue você consegue entender comportamentos, né? Sem dúvida. Acho que a grande sacada da regressão linear é que ela pode te ajudar a fazer, por exemplo, para a indústria, quando a gente pensa em previsão de demanda de produção,
se eu tenho uma tendência de vendas, eu posso usar este dado para treinar um modelinho simples que vai me dar a previsão de demanda. Se eu estou falando de bens de consumo, varejo, coisas desse tipo, eu posso fazer, por exemplo, análise de preço de produto em relação à qualidade e característica. Se eu tenho as informações de qualidade e característica daqueles produtos, eu posso fazer uma análise para entender como é que o preço desses produtos pode variar ao longo do tempo. E se a gente olhar para uma vertical de serviços, eu estou falando de, por exemplo, estimativa de tempo de espera baseada num volume de clientes. Imagina que você faz um atendimento presencial, ou que você faz um atendimento, ou você tem um time de atendimento, Velha e você filha tem do ali hospital, né? a velha filha do hospital. Boa, essa é um ótimo exemplo, assim. Como é que eu faço uma previsão de quanto tempo vai demorar para um paciente ser atendido num pronto-socorro? Eu posso usar, de forma mais simplista, uma regressão linear para chegar nesse resultado. Você não precisa saber qual é a matemática por trás. Acho que isso é importante, né, Marcelo? Às vezes a gente fica aqui tentando... Você tem coisas que já fazem isso para você, mas a questão é, nem sempre o teu problema precisa de uma inteligência artificial mega power poderosa. Talvez uma simples regressão linear vai te ajudar. Então, se você quer prever tempo de espera, se você quer fazer análise de coisas com base em características de um produto, ou se você quer, por exemplo, fazer previsão de demanda com base nas tendências de vendas, uma regressão linear já pode te dar o primeiro passo, já pode te ajudar a resolver um problema melhor do que o que você faz hoje na mão, provavelmente. O que a gente vai passar e vai ser meio a regra geral para tudo que a gente vai falar aqui a IA vai fazer o trabalho pesado para você. Lógico, tem IAs que poderiam interpretar isso para você também. Por exemplo, você liga um chat GPT aqui, você insere o dado nele e diz para ele interpretar para você. Não é o caso. Existem, por exemplo, mas eu sei fazer cálculo de regressão linear no Excel. Muito bom, parabéns, isso é excelente. Se você já sabe usar, a IA maximiza o seu potencial. Porque vamos combinar que você tem que jogar o dado certo ali, você tem que entender se Porque uma coisa que a galera não entende é que às vezes só jogar o dado, você pega um dado bruto e joga ali, Gustavo, quantas vezes eu já não vi isso, né? Todo mundo que trabalha com ciência de dados ou já está há algum tempo, o cara vai te falar o seguinte: tem que tomar cuidado com o que você está inserindo. Né? Dado tem viés, não tem viés, o dado está quebrado, ele tem linearidade. Que nem você está medindo a fila de hospital que a gente está falando. Puta, a fila de hospital ela é medida em dia. Você está trabalhando com dado de cliente por mês. Pô, tá errado. Assim, não faz sentido medir fila de hospital em mês. Fila de hospital você mede em minutos. Então, a ideia de ter a IA de suporte lá é para já passar um pouco dessa frase braçal e onde... Putz, é aquela regra básica. A IA vai tirar da sua frente o trabalho braçal. O trabalho braçal, gente, por mais que você seja apaixonado por ele, ele tem muito pouco valor, ou praticamente quase valor nenhum. Tô errado? Sim. Não, de forma alguma. Para isso que a gente inventou esse monte de técnica para tentar otimizar e ganhar tempo, né? Então, a primeira delas é essa. Acho que fica aí, marquem na listinha de vocês problemas de previsão que são contínuos, ou seja, que você tem ali tempo, né, que as coisas acontecem ao longo do tempo. Você pode usar uma regressão linear para te ajudar a tomar essa decisão. E aí vamos para o segundo ponto, regressão logística. Qual é a diferença disso? Ela é muito parecida com a regressão linear, só que ela ajuda a prever variáveis que são sim ou não, que é binário. Ou seja, se eu quiser saber se, com base nas informações de um cliente, se ele tem propensão a comprar ou não, eu provavelmente vou usar uma regressão logística, é o modelo que vai mais funcionar para esse tipo de coisa. Ou, por exemplo, eu quero fazer uma previsão de que pessoas do meu time vão pedir demissão, para tentar fazer um trabalho preventivo e garantir que essas pessoas fiquem comigo. Eu também poderia usar uma regressão logística para esses casos. Ou, por exemplo, eu quero saber se uma campanha de marketing vai ser sucesso ou não. Eu posso usar dados dessa campanha, dados de campanhas passadas, para construir um modelo que vai me dizer com um determinado nível de precisão lá, se ela vai ter sucesso ou não, com base nesse histórico. Então a regressão logística, ela te dá sim ou não, vai ou não vai, tá certo ou tá errado. Então ela faz essa distinção de dois valores, que é o que a gente chama de uma classificação binária, né, Marcelo? Sim. Aqui tem aquela, né, uma vez eu não vou dar nomes, porque eu também não lembro o nome da pessoa, eu não vou dar a marca, mas se você tá ouvindo a gente, você sabe que eu estou falando de você, né?
A gente viu uma campanha de marketing uma vez de uma fábrica de carro, que ela distribuiu adesivos. Ela distribuiu um monte de adesivo. E para quem fosse na concessionária. Aí eles falaram, nós distribuímos 100 mil adesivos. Todo mundo aplaudiu e acabou a apresentação. E eu fiquei com aquela pergunta, mas quantos carros você vendeu por causa disso? É aquela coisa, né? Que aqui que adianta o dado se você não tem como trabalhar por ele, né? Que adianta você descobrir que você vendeu, você distribuiu 100 mil adesivos se essa campanha não vendeu um carro? Então, assim, se você usasse essas ferramentas que estão aí há bastante tempo para analisar ou pelo menos entender isso de uma forma melhor, talvez você tivesse vendido mais carros. Mas como não houve a continuação da explicação, olha, vendemos 100 mil e vendemos 1.000 carros, provavelmente não deve ter vendido carro nenhum, né? Mas provável, né? Mas bem provável. Então por que você não fez uma análise melhor? Porque você deu um adesivo da moda. Sabe o que você fez? Você fez a pessoa não comprar na banca, fez a pessoa ir comprar de graça. Mas não necessariamente ela é a pessoa que compra seu carro. Mas você distribuiu adesivos. Você entendeu o que você estava fazendo? Você viu probabilidade de alguma coisa? Não viu. Você simplesmente pensou e distribuiu o dinheiro, jogou dinheiro fora. Lógico, sempre pode vir alguém aqui dizer para mim da intangibilidade de uma campanha de marketing. Que não é assim, tem um direcionamento, eu tô ficando presente na mente do consumidor, mas será mesmo? Esse tipo de coisa te ajuda a responder essa pergunta, se sim ou se não. E acho que tem diferenças, né, entre uma campanha de branding, que aí é só para fazer, para colocar a tua marca na cabeça das pessoas, isso realmente é intangível, mas uma campanha para incentivo de vendas, ela deveria ter uma métrica de quanto eu vendi no fim das contas, né, minimamente, e os dados de uma regressão logística, por exemplo, podem te ajudar a definir quais são os parâmetros que mais influenciam uma decisão. E aí, por falar em decisão, eu queria já puxar um próximo ponto, que é o terceiro ponto aqui, a terceira técnica, que são as árvores de decisão. O que a gente pode usar, né? A árvore de decisão é uma outra técnica que a gente pode usar de inteligência artificial para nos ajudar a tomar decisões ou para entender e segmentar os dados com base em regras simples, que a gente vai aprender, que a gente não precisa ensinar a máquina, mas que a máquina aprende a partir de um determinado conjunto de dados. Exemplo, se eu quiser entender o que leva, por exemplo, um produto na indústria ter maior qualidade do que outro, eu posso entender quais são as características do produto, montar uma árvore de decisão que vai me dizer se a variável X é maior do que tanto, vem para cá. Se ela for maior do que tanto, vem para cá. Se for menor do que tanto, vai para lá. E vai montando uma árvore, e a partir dessa árvore eu consigo chegar em o que influencia mais a uma qualidade melhor. Da mesma forma, eu posso fazer segmentação de clientes com base no comportamento de compra. Se o Marcelo assistir 15 minutos do Tecno King e fizer mais alguma outra coisa e der 3 pulinhos, ele tem mais propensão a comprar do que uma pessoa que não assistir 15 minutos do Tecno King. Quem faz muito isso na área de serviços são os bancos, né, para análise de risco de crédito. Então, quando ele faz uma análise de crédito, ele está olhando uma série de fatores e montando uma árvore de decisão ali para saber se o meu juros vai ser de 1% ao mês ou se ele vai ser de 10% ao mês, dependendo do risco que eu trago. Então, a árvore de decisão pode ser muito útil para fazer essas segmentações, para fazer um pouco dessa tomada de decisão com base nos dados que eu aprendi, que eu tenho de histórico. Nossa, eu gosto bastante da segmentação de cliente. Para você que tem muito cliente na base, né, a gente sabe que nem todo cliente a gente pode tratar igual. Não tem como dar o mesmo tratamento para. E no mundo que a gente vive hoje, quem paga mais tem um tratamento melhor. Putz, a árvore de decisão faz isso para você sozinha. Você já consegue fazer uma segmentação da base de cliente só com base nas informações que ela te dá. Né? Então, se você tem problema de entender como fazer uma segmentação por comportamento de compra, acabou, tá feito. Né? Uma coisa, Gustavo, aproveitar que a gente está chegando já no quarto aqui, que não é, a gente está chegando no 3,5, né, que é mais ou menos a metade. A pessoa vai falar pra gente assim, mas onde eu acho
Mas você falou assim, vocês estão falando que é IA, mas eu peço para quem isso daí? Né? Mas não é para usar o chat GPT, é isso que vocês estão dizendo? Essa é uma boa pergunta, Marcelo. Acho que assim, dá para você usar o próprio ChatGPT para te ajudar a fazer essas análises. Então, por exemplo, o ChatGPT, para quem tem a versão paga, você pode colocar lá e falar, por exemplo, com base nesta planilha que eu tenho aqui, me monte um modelo com uma árvore de decisão para segmentar os meus clientes. Ele vai fazer isso. Pode ser um ótimo acelerador para você entender se aquela tua base de dados, se aquele teu conjunto de dados pode ser resolvido ou pode ser trabalhado através de uma dessas técnicas que a gente está falando aqui. Isso significa que depois você vai usar o ChatGPT para fazer toda a clusterização de toda a tua base de clientes? Não, por dois motivos. Motivo 1, o dado que você sobe no ChatGPT fica público, ou seja, a OpenAI pode usar em algum momento para treinar modelos futuros e você provavelmente não quer que a tua base de clientes esteja na mão dos outros. Segundo, isso não é escalável, você não vai conseguir fazer isso em tempo real. O ChatGPT tem um tempo lá para responder, mas é a forma de você começar. Na mão, né? Mas é uma forma boa de você começar a analisar os teus dados e depois jogar isso na mão de um cientista de dados, na mão de alguém especialista no assunto para te ajudar. Então, se você é um empreendedor médio, se é um empreendedor pequeno e quer experimentar, o ChatGPT vai te dar essa solução rápido e fácil. A partir do momento que você aprendeu e entendeu, aí sim vale a pena você chamar alguém para automatizar isso, ler direto da tua base de clientes, transformar isso num processo contínuo e não só num experimento curto, tá? Mas acho que para experimentar, o ChatGPT vai te ajudar rapidamente. As próprias nuvens têm esses serviços. Esse é um serviço, esse é um serviço de IA mais antigo que tem, na verdade, né? Quando você entra na Azure lá, que é a rede da Microsoft, você entra na AWS, que é a rede da Amazon, na nuvem, né, não na rede, eles têm esses serviços de inteligência artificial lá. Já são Porque, para quem não conhece o sistema de cloud, cloud todo mundo fala que você tem seu computador na nuvem. Não e não é. Quando você simplesmente pega uma máquina, eu lembro uma conversa que eu estava tendo com o Gustavo acho que ano passado. Quando você só tem uma máquina na nuvem, você vai lá e gera um computador, você fala, nuvem, cria um computador para mim, e você vai lá e faz tudo manualmente. É a ideia da computação em nuvem, mas como é que é, Gustavo, que a gente usa? A gente usa como quase como se fosse o antigo colocation. O que é o colocation? Eu ligo numa empresa que tem computador e falo assim para ele, monta um computador aí para mim. Pra que o cara não vai perguntar para que eu quero. Ele monta o computador e você faz o que você quiser com ele. Quando você tem isso de cloud, esse é um modelo assim que não é que tá errado, mas eu vou dizer assim, esse é um modelo mais grosseiro de uso da cloud, onde você simplesmente aloca máquinas virtuais. O uso normalmente da cloud que a galera faz, que é onde você tira o poder dela, é quando você usa as funções da cloud. Por exemplo, a função de IA. Você vai lá e chama uma função dela, você já chama um cara que você aloca um serviço que faz um processamento para você. Então você está usando as funções dela. Tem gente que vai brigar comigo, né, Gustavo? Vai entrar no mérito aqui de dizer que mas você tem que ser agnóstico à cloud, não pode usar essas funções. Gente, assim, é igual você comprar um carro e dizer que você não pode usar esse ar-condicionado porque você vai ficar viciado nele. Então você tem que andar com o carro com os vidros abertos para sempre, porque, não, e se eu comprar um carro um dia que não tem ar-condicionado? Então você nunca pode usar o ar-condicionado do carro. É mais ou menos isso que as pessoas dizem com essas coisas de vai para a cloud, faça tudo manualmente, não use os recursos, porque aí você vai ter dor de cabeça para migrar. Cara, eu conheço bastante empresa. Sabe quantas vezes eu vi migração de cloud? Acho que nenhuma. Gustavo pode até falar se ele já viu migração de cloud, mas é uma das coisas mais raras que existe. Dá muito trabalho. Não é trivial, assim. gente. Você vai mover Fala aí, Gustavo. Você vai mover gigas e gigas e gigas de dados. Fora né? Você tá movendo, todas as configurações, aplicações, dá um trampo desgraçado para fazer pela isso. internet, cara. Por mais que seja criptografado, você está fazendo uma migração via internet. Você vai mover 2 TB de dados da sua companhia toda hora, assim. Então, quando vocês forem ter esse tipo de conversa dentro da empresa de vocês, quando vocês ouvirem falando, não seja, tem que ser agnóstico. O agnóstico à cloud quer dizer, não use os serviços da cloud. Rebata dessa forma, fala, cara, mas é para isso que a gente tá pagando. Porque se não for assim, liga para um data center e compra uma máquina lá, é mais barato. É mais rápido, mais fácil, né? A grande questão das clouds são esses aceleradores, que você já faz coisa que eles já resolveram.
Tem Porque técnicas para é mais simplificar simples, isso. né? É. Mas, de fato, dependendo do seu tamanho, não vale a pena se preocupar com isso agora. Vale. Vai no chat GPT que ele resolve. Exatamente. E, de novo, vai para validar a tua ideia e para usar esses algoritmos. Depois implementa isso por fora, porque você vai gastar muito menos, vai ser muito mais barato do que $20 que você paga lá para o chat GPT. E aí a gente falou de organização, de segmentação de clientes e tal. Vamos para o quarto ponto, que é o Camins. Camins é um algoritmo de agrupamento de dados com base em padrões específicos. Ou seja, eu quero classificar feedback dos meus clientes com base em serviço, por exemplo. Eu quero classificar feedback dos meus clientes em comentários bons, ruins e neutros, por exemplo. Eu posso usar o Camins para fazer essa segmentação. Ou melhor ainda, eu posso usar essa técnica Camins para fazer descobrir agrupamentos que antes eu nem sabia, porque ele vai lá e vai analisar os padrões e achar o que está próximo ali, o que de fato pode montar um grupo que faça sentido. Isso para serviços é um pouco do que eu falei, de classificação de feedback. Para a indústria, você pode, por exemplo, agrupar processos de fabricação para produção. Então você identifica lá, põe todos os dados de todos os processos de fabricação, manda esse algoritmo entender quais são os padrões e tentar agrupar para ver se você tem alguma oportunidade ali. Quando a gente fala de bens de consumo, varejo, qualquer coisa nessa linha, eu posso fazer, por exemplo, segmentação de mercado para campanha publicitária. Como é que é a melhor segmentação? Segmento por idade, segmento por região, enfim, joga tudo isso no algoritmo que ele pode te ajudar a explicar quais são os melhores agrupamentos com base nos padrões. Então, o Camins é uma das técnicas super utilizadas aí, principalmente pelos grandes e-commerces, para fazer segmentação de cliente e para fazer essa separação com base nos padrões que o algoritmo identifica nos dados. Galera dos CRMs aí também, ó. Nem precisa explicar muito mais, né? Então, esse é um dos mais famosos, que tem aplicação em quase tudo que a gente pode imaginar. E aí, acho que para continuar seguindo aqui, a gente tem o ponto 5, que esse ponto 5 para mim ele é um dos mais interessantes, que é a análise de componentes principais, ou o famoso PCA. O que ele faz, pessoal? Essa é uma técnica matemática que te ajuda a pegar uma base com, sei lá, vamos chutar aqui com 15 ou 20 variáveis, né, com uma dimensão de 20 variáveis, e simplificar em quais são as principais. Exemplo, imagina que eu tenho uma base lá que tem 20 variáveis, que eu quero prever quem vai comprar ou quem não vai comprar. Só que nem todas essas variáveis me dão são relevantes para o resultado final. Ou seja, tem dado ali que eu posso descartar, que não vai me ajudar na análise e talvez piore a minha análise. Então eu posso usar o PCA, ou análise de componentes principais, para descobrir quais são as principais variáveis que vão trazer o melhor resultado para mim. E aí isso aqui pode ser uma técnica, tem muita gente usando isso como técnica de pré-processamento dos dados, para simplificar o uso de outros algoritmos. Então imagina que eu quero fazer uma segmentação de quem vai comprar e quem não vai comprar. Eu posso fazer isso via uma regressão logística, que a gente falou aqui no começo. Só que se eu tenho 150 colunas de dados para fazer essa análise, meu algoritmo vai ficar um pouco mais lento. Se eu faço, antes de fazer a regressão logística, uma análise de componentes principais, e eu separo que 20 das 150 variáveis e das 150 colunas são importantes, eu faço meu algoritmo em cima das 20 e não em cima das 150. Eu ganho tempo, acelero meu processo e normalmente eu acabo sendo muito mais assertivo nessa análise, né, Marcelo? Eu estava até pensando aqui, né? Essa ideia da... Talvez esse seja do que a gente falou, os nomes podem assustar, mas assim, esse é o mais sofisticado que a gente falou até agora. Todos os outros, cara, você pode olhar no Excel como ele trabalha. Você pode pegar uma pequena quantidade de dados que você tem na sua empresa, e existem fórmulas que fazem isso. Acho que até o Camins tem também. Eu acho que todos eles têm aqui, na verdade, né? Sim. E olhar, esse análise de componente, para que é a graça dele? É o que o Gustavo falou, assim, cara, quando você trabalha... Se você trabalhar com 1000 linhas de dados, isso aqui provavelmente não faz sentido nenhum. Mas quando você começar a ver, se você avalia lotes de milhões e milhões e milhões de dados, você vai sentir que qualquer redução
de processamento é importante. Velocidade e custo, cai bastante com isso. Então a ferramenta é sensacional. Você pode falar, pô, eu não estou vendo a aplicação agora. Pensa que o PCA ele é essencial para quando você jogar volume de dados numa coisa. Que nem o Gustavo falou, quando você está falando de um varejo ali, que nem, por exemplo, imagina o Mercado Livre e uma Amazon. O que eles coletam de dados de venda. Ou que ele. Vou falar nem de venda, às vezes até de navegação no site deles. Que deve ser assim. 100 vezes mais do que tem de venda. Processar tudo isso é muito difícil. E talvez não chegue a nada. Com o PCA você ganha otimização da coisa. Né? É isso aí, você consegue simplificar a tua base para não gerar o que a gente chama de, às vezes, overfitting, ou você faz uma análise que acaba sendo tão específica para aquele conjunto de dados que você não consegue extrapolar isso depois. Então, PCA pensem como uma parte ali de pré-processamento. E de novo, pessoal... Ah, não, desculpa, pessoal. Não, fica tranquilo, fala aí. A gente tá com um pequeno delay no áudio, gente, então se vocês ouvirem a gente falando um em cima do outro, é por isso, tá? Mas então, o que eu ia falar é o seguinte, vocês não precisam saber de todos os detalhes do que está acontecendo, ou de como isso funciona, mas saber os nomes e saber perguntar, depois o ChatGPT pode te ajudar nessa experimentação. E indo para o ponto 6, que é o SVM, que é uma das formas também de fazer classificação e organização de dados, né? Mais ou menos como que a gente falou do Caminhos, a grande diferença é que ele separa melhor as fronteiras, ou seja, ele separa melhor onde começa um grupo e onde termina outro grupo. Ele acaba sendo um pouco mais eficiente do que o Caminhos, se você quiser fazer uma classificação que precisa de muito detalhe e a separação entre as classes ou entre os grupos, ela é muito tênue, tá? Então, pensa que o SVM é uma versão power do Caminhos que serve para fazer agrupamento de coisas, onde os grupos têm um limiar, um limite ali que é muito próximo. Pra galera da qualidade, na hora de fazer o Pareto, você não acabar jogando no mesmo Pareto banana e maçã e atacando o lado do problema errado e reparando que você fala assim, o Pareto que eu fiz não funciona, ou o Pareto em geral não funciona. Tem desse muito problema, né? Eu já vi gente que é da indústria falar assim, você tem que tomar muito cuidado com o que todo mundo acha que Pareto é uma fórmula mágica, né? Ah, não, 80-20, faz aqui e acabou e resolveu, né? 20% das causas são responsáveis por 80% dos problemas. Se você achou as causas certas, né? Pois é. Se naquele hall de dados ali você está avaliando a mesma coisa, né? Exatamente. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O SVM pode ser uma boa forma de te ajudar a pegar esses casos que são muito próximos às categorias. E para a gente terminar, a gente já está aqui no sétimo ponto. O sétimo ponto é o que é a ponta do iceberg antes da gente ir para o mundo de rede neural e um pouco mais complexo, que aí é outra história, que é o Naive Bayes. Bayes foi um matemático super famoso que desenvolveu uma série de técnicas de probabilidade, mas o que esse algoritmo faz basicamente ele analisa as probabilidades de um determinado evento acontecer com base em eventos anteriores. Então, exemplo, se eu sei que antes de comprar um carro eu sempre faço uma pesquisa na internet, ele vai me dizer essa relação, ou ele vai me ajudar a entender essa relação para que eu possa fazer essas previsões de forma mais assertiva. Ou seja, quais são os componentes, quais são as coisas que tem que acontecer antes para que eu possa tomar uma decisão, seja lá qual ela for, seja lá o que eu quero prever. Então, por exemplo, na indústria eu posso usar isso para fazer predição de falha em componente, predição de falha em máquina. Eu sei que uma máquina vai falhar se o parafuso estiver solto, se não sei o que lá mais aconteceu, se eu não passei graxa na máquina e assim por diante. E ele vai me dar uma probabilidade dessa máquina falhar. Eu consigo fazer manutenção preventiva antes da máquina quebrar. Quando eu falo de bem de consumo, lembra aquela famosa parte da Amazon ou do Mercado Livre ou do Magalu que tem: se você comprou este produto, você também vai gostar daquele outro? Isso basicamente é um Naive Bayes rolando ali por trás. Ou seja, com base nas suas compras anteriores, eu consigo prever com um nível de assertividade o que você vai comprar na sequência.
E quando eu falo de serviço, eu posso fazer classificação de solicitação de cliente em determinadas categorias para tentar fazer automação de atendimento. Então, com base no que você me falou, a probabilidade de você ter dito que o seu problema é XYZ, eu consigo classificar isso de forma automática. Então, pensem nesse modelo, que é um modelo quase como que eu consigo entender, com base nas ações que você fez no passado, o que você vai fazer no futuro. Eu brinco que é quase uma mãe de Ná da inteligência artificial, mas isso aqui é a parte onde daqui a pouco a gente vira para rede neural, que aí são coisas um pouco mais complexas, mas já é uma técnica que te ajuda a resolver muito problema, principalmente de recomendação de coisas para o seu cliente. No geral, aqui a gente colocou muita coisa falando de previsão, assim, mas dá para prever as coisas com gente? Assim, o mundo, que nem a galera fala que a matemática e a física são as ciências que descrevem o universo, né? Então, se você pegar as duas ali, basicamente você explica o universo, você explica tudo o que acontece. E a estatística também, né? A estatística, ela rege esse tipo de coisa. Tem uma coisa sensacional, é um print que aparece no LinkedIn de tempos em tempos, que é os pinos na academia, que mostra os pesos, os caras vão trocando peso, ali você consegue ver nitidamente a distribuição normal, que a metade, como é que é? Os pesos que estão mais no meio, eles estão mais desgastados onde encaixa o pino. Então, assim, cara, estatística, você prevê basicamente assim, né, tanto que é uma coisa que a gente fala, a IA é confiável, o Gustavo sempre fala isso, que a IA é confiável quando ela chega, acho que no sexto 9 ou no quinto 9. No quinto 9, 9.999. Só que é o 999 depois da vírgula, ou seja, já é 99. Então, assim, aí você vai falar, não, mas não sei o quê. Gente, nós pensamos assim. O cérebro é uma máquina estatística probabilística. Só que ele é avançado demais. Parece mágica, né? Parece... mas o cérebro faz sozinho, ele consegue. Não, mas ele é uma máquina de probabilidade também, né? Sem dúvida. Hoje sem eu tava dúvida. conversando mais cedo com a minha sócia na Eureka, a gente tava falando de uma expressão que os americanos têm, que eles chamam de gut feeling. Aqui a galera traduz mais solto, assim, como o sexto sentido, né? Que é aquela coisa que você fala assim, nossa, eu tenho um case num livro que ele chama Blink, eu recomendo vocês assistirem. Todos os livros desses autores que... ele tem um problema que no meio dele ele fica bem chato. Porque ele já te vendeu a ideia dele em dos dois primeiros capítulos. Ele já te compra. O resto do livro dele são cases porque ele quer te provar que isso é assim. E eu tava até falando com ela, ele tem um case que ele conta de uma estátua que, para todos os especialistas que eles chamavam, essa estátua era verdadeira. Porque todos os quesitos para autenticá-la como verdadeira batiam. Porém, os especialistas pegavam lá na mão e falavam assim, tá errado. Tudo no papel diz que tá certo, mas eu pego ela na mão e tá errado. O que é isso? Ele fala, cara, isso é o teu subconsciente processando uma quantidade de informação tão grande, só que ela não vem à tona pra você de uma forma... Você não ouve uma voz na tua cabeça falando assim, olha, é tal coisa que tá errada, tá? Só pra você não perder mais tempo. A parte inconsciente pra parte consciente, ela se comunica por meio de sensação. Vocês nunca tiveram aquele negócio assim, eu tenho a sensação disso estar errado? Nada mais é que o teu cérebro processando informação. Isso aí, tudo que a gente falou hoje, é como os IAs funcionam. É como o seu cérebro funciona. Então, assim, vale a pena investir um tempo e aprender. Por quê? Porque isso te ajuda em qualquer coisa. É isso aí. É o que explica os comportamentos empresariais, assim. Que nem você fala, não, mas aqui a empresa é muito humana, não sei o que, é muito mais... Não, cara, mas assim, se você quiser saber, se você olhar embaixo do capô e assim, o que rege o movimento do mundo, tá aí. Né? Exatamente. Se você quiser ter mais controle, né, Gustavo? Mais controle e mais previsão do mundo, é isso aí que rege a coisa. Tudo isso aqui são coisas simples e técnicas simples que te ajudam a resolver problemas dos mais variados no dia a dia, e acho que essa é a beleza, né? Eu não preciso aplicar o ChatGPT para tudo, apesar da gente ter falado, usa o ChatGPT para te ajudar a entender e acelerar esse processo com essas técnicas que a gente falou aqui. Ele é só um acelerador para você entender, você pode fazer isso depois por fora, você pode usar qualquer linguagem de programação que você queira para construir esses modelos, e isso acaba sendo muito rápido e muito barato para fazer. Então acho que fica a dica aqui para
Nem tudo é IA generativa, nem tudo é ChatGPT, nem tudo é Bard. Tem muitas técnicas de inteligência artificial que podem resolver problema do seu dia a dia sem você precisar de algo tão poderoso quanto várias GPUs da NVIDIA para construir o seu modelo e processar. Isso aqui consegue processar, dependendo da tua base de dados, em um computador normal, em uma máquina normal. No máximo você vai precisar talvez de uma plaquinha NVIDIA ali que já vai te ajudar. Mas o fato é, pessoal, problema simples, soluções simples, tem ferramenta pronta. Acho que aqui foi uma passada de 7 dicas que fica aí para vocês estudarem, buscarem um pouquinho mais de que nem tudo é IA generativa. Certo, Marcelo? É isso aí. Explorem. É assim que você aprende. Isso aí. Explorem, testem. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Recados finais. Não esquece de curtir, compartilhar, deixar seu comentário, contar pra gente o que você achou. Se tem algum tema que vocês querem ouvir que a gente fale, a gente está voltando agora com o TecnoKing, então aguardem aí que a gente vai publicar agora semanalmente novos conteúdos e até uma próxima. Obrigado. Valeu, cara. Um abraço.